Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Haja coração, tá chegando a hora. Surpresa na escalação? Nota sobre foguetório. Diretoria do Flamengo soltou nota sobre o foguetório de ontem. Flamengo monitora Gabriel Jesus. Você gostaria de ver o Gabriel Jesus no Flamengo? Segundo o jornalista El Crenconur, Flamengo conversa e está de olho no atacante que deve deixar o Arsenal no início do próximo ano. É isso mesmo. A gente já está final de setembro e a diretoria já planeja o ano de 2026, o que é natural. Tem mesmo que fazer isso. Tudo isso e muito mais. Cara, quanto vai ser o jogo de hoje, hein? Coloca aí nos comentários, já vai colocando aí, mete o dedo no like, vamos mandar energia positiva pro Flamengo lá na Argentina. A gente está com muitos amigos na Argentina e, inclusive, o nosso correspondente Davi Azevedo, que também está lá para cobrir tudo desse jogão, o jogo do ano para o Flamengo, Estudiantes e Flamengo. Quanto vai ser? Coloca nos comentários o placar do jogo de hoje, se Deus quiser, a classificação do Mengão. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Sobe, drone, vai lá na Argentina buscar essa vitória pra gente. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Galera, tá chegando a hora e, como todos já sabemos, nós divulgamos, inclusive aqui, através do Enzo, agradeço ao Enzo, meu filho, foi o primeiro a soltar o vídeo que eles fazem, aquelas catimbas, aqueles absurdos argentinos que eles fazem, que é o foguetório na porta do hotel do Flamengo. E, claro, o Flamengo já se preveniu disso tudo, né? E soltou uma nota oficial na tarde de hoje, dizendo o seguinte: diante de algumas demandas sobre o tema, segue um esclarecimento geral. Como é de conhecimento público, houve um foguetório na região da concentração do Flamengo na Argentina. A ocorrência fora do perímetro do condomínio onde o Flamengo está localizado, praticamente não interferiu no descanso dos atletas e da comissão técnica. Isto porque o planejamento da área de logística do clube, isto porque o planejamento da área de logística do clube já previa a possibilidade desse tipo de situação. A escolha do hotel em local reservado teve exatamente como objetivo preservar o time e garantir a melhor preparação da equipe. Bom, essa é a nota publicada pelo Clube de Regatas do Flamengo. Primeiro soltaram aqui no nosso grupo de WhatsApp da imprensa, o grupo oficial, né? E é claro que o Flamengo se planejou muito bem. Eu falei no vídeo de ontem, dando os parabéns pela logística, né, que preparou um hotel que fica entre Buenos Aires e La Plata, um hotel que é totalmente blindado, onde nem a escola que tem lá dentro, o ônibus escolar entra no hotel, no complexo, né, que é um complexo, é um condomínio, um complexo de alto padrão, e que preserva e muito bem monitorado. O hotel blindado, quer dizer, os jogadores e a comissão técnica pouco interferiu, né? Incrível como os torcedores do Estudiantes, eles cercaram todo o complexo e soltaram fogos em todo o entorno. Realmente, a intenção deles, se o Flamengo estivesse num hotel comum, seria acordar e despertar todos os jogadores do Flamengo durante toda a madrugada.
Mas isso não aconteceu, eles mesmo viram que estavam fazendo aquilo em vão, porque a distância era grande de onde eles estavam para o próprio hotel, o perímetro, né, de onde eles estavam para o hotel. Então, assim, parabéns para a logística montada pela diretoria do Flamengo. E digo mais, quem faz isso, quem solta fogos atrapalhando, né, o sono da equipe, geralmente quem faz perde o jogo. É um carimbo para perder o jogo. Isso acontece sempre. Já aconteceu outras vezes. Eu tenho absoluta certeza que o Flamengo vai entrar em campo e vai botar o seu futebol. O seu futebol vai prevalecer. Até porque hoje teremos um meio-campo com Jorginho e Saul. Jorginho, Saul e Arrascaeta. Meio-campo, sabe, de campeonato europeu. Poderia jogar muito bem uma Champions League, um meio-campo como esse, e disputar entre os principais times do mundo. Tenho absoluta certeza que o estádio do Estudiantes é um estádio projetado para colocar pressão, eu não tenho a menor dúvida. Só que é um estádio moderno, é um estádio construído em 2019, inaugurado em 2019, recentemente. Eles se orgulham muito, inclusive, de um estádio moderno, um estádio high-tech, que a internet funciona para todo mundo, tem Wi-Fi para a imprensa, para torcedores, quer dizer, não é aquele estádio raiz, por exemplo, se o Flamengo passar, pegar o Racing. Aí, meu amigo, é um estádio raiz, aquele estádio antigo, aquele estádio que a torcida coloca pressão e não é nada fácil chegar lá, e até mesmo a torcida visitante. Estamos com um grande número de torcedores, muitos amigos nossos, o Petinho, né, que é inclusive influenciador, né, influencer, youtuber, está lá também. Tem até bebê, rapaz, criança, bebê, enfim, todo mundo partiu para a Argentina para poder torcer e trazer essa vitória para nós. Aliás, eu quero que vocês coloquem aí no chat, coloca aí, não estou vendo muita gente colocando o placar do jogo. Nós vamos fazer pós-jogo hoje, nós vamos retomar nossas lives, para quem estava pedindo, Fábio, cadê a live das 9? Nós vamos retomar hoje com o nosso pós-jogo da vitória. O Flamengo vai vencer o jogo, o Flamengo vai se classificar e nós iremos retomar o pós-jogo da vitória, já, se Deus quiser, na semifinal da Libertadores. Surpresa na escalação, né? A gente quer dizer o seguinte, nós estamos com muita gente na Argentina e alguns estão cogitando a possibilidade do Pedro ser barrado e ele colocar o Bruno Henrique de titular para poder começar o jogo, até porque o Bruno Henrique tem um gás muito grande, junto com o Plata, são os jogadores que mais pressionam a saída de bola, enfim. Bola aérea, o Bruno Henrique também defensivo, o Bruno Henrique é um jogador que ajuda bastante. Gente, essa informação está vindo da Argentina. O que a gente tem apurado é que o Pedro vai ser titular. Mesmo o Pedro pressionando menos do que o Bruno Henrique, ele vai ser titular pela fase que ele vive, vem jogando muito bem. E o Felipe Luiz, que até então não tinha passado a escalação nem para os jogadores, não deve abrir mão do Pedro titular no confronto de hoje. Outra é o Jorginho, que muita gente dizia que o Jorginho ficaria no banco de reservas e não começaria a partida. A gente tem informações de que ele será o titular no jogo de hoje e o Flamengo vai vir com o que há de melhor, com o time titular. Somente o Alexandro não deve ser titular e ele deve vir com o Ayrton Lucas. O Flamengo deve tomar muito cuidado com a bola aérea dos argentinos, porque o Estudiantes tem um centroavante que faz muitos gols de cabeça, inclusive fez no Maracanã, né? Não de cabeça, foi com o pé, mas ele bota a bola para dentro. E o Estudiantes vai explorar muito isso. Vai jogar a bola para a área o tempo inteiro e tentar levar vantagem dessa força física, do embate, do confronto físico, enfim. E, claro, tomar cuidado com a arbitragem também, que sempre, né, a gente viu, meteu a mão com vontade no Flamengo, no jogo de ida, e eles vão tentar fazer isso no jogo de volta também. Eu não tenho a menor dúvida disso.
vão tentaram fazer isso com o Palmeiras ontem, cara, dentro da casa do Palmeiras, né, no jogo contra o River. Então o Flamengo tem que tomar cuidado com a arbitragem e claro, nada melhor do que impor o seu grande futebol, fazer o que o Palmeiras fez contra o River Plate no jogo de ida, meter logo 2-0 no primeiro tempo, os caras nem acharam o time do Palmeiras, né, e aí o juiz não conseguiu roubar, só isso. O Flamengo tem que fazer o mesmo, impor a diferença técnica, que é astronômica, é muito grande, ainda mais com o Jorginho em campo. O Flamengo abrir logo os gols de vantagem para poder não dar nem tempo do juiz roubar. Falando sobre essa informação que saiu hoje, né, o jornalista Elkren Konur, um jornalista especializado em transferência de jogadores de futebol, ele diz que o Flamengo busca a contratação de Gabriel Jesus, jogador que está no Arsenal, e ele coloca o seguinte: o mercado de transferência está fechado, porém movimentações são especuladas nos bastidores. Desta forma, o jornalista Elkren Konur, o Flamengo está de olho na situação do atacante Gabriel Jesus. Segundo informações divulgadas pelo jornalista, o Flamengo está de olho em uma possível transferência do atacante em janeiro de 2026. O Arsenal, que é o dono dos direitos econômicos de Gabriel Jesus, se mostrou favorável a esta negociação. Isso porque a Copa do Mundo acontece ano que vem. E é a última atacada do Arsenal para poder vender bem o jogador mais à frente e do jogador de disputar a Copa do Mundo. Como diz, já pelo lado do Gabriel Jesus, o retorno ao Brasil é vista como de forma benéfica. Isto porque o atleta acredita que poderia ficar mais próximo de Carlo Ancelotti e, com isso, voltar a jogar pela seleção brasileira. Às vésperas da Copa do Mundo. Enfim, importante frisar que, mesmo diante dessa situação, o Flamengo está parado no mercado, isso porque, no entendimento do clube, o elenco está bem estruturado e conta com jogadores pontuais para cada posição. O Flamengo contratou nessa janela, não se movimentará mais para essa janela, porque já está fechada, mas já foca 2026. Gabriel Jesus é uma boa para o Flamengo para o próximo ano? É claro que ele, obviamente, é um jogador que se encaixa muito no modelo de jogo do Felipe Luiz, né? Jogador de atacar o espaço, de pressionar a marcação, enfim. Eu acredito que possa dar certo, sim. Já vinha dizendo, não entendo por que o Flamengo não tentou a contratação dele nessa janela. E a gente sabe que o Felipe Luiz gosta de um centroavante que tenha essas características e nós vamos, primeiro, um passo de cada vez, tentar a classificação hoje e vamos conseguir, e depois ser campeão da Libertadores e depois projetar 2026. Tá comigo? Tá fechado no pós-jogo? Vem comigo para esse pós-jogo de hoje. Você tá convidado. Assim que acabar o jogo, vem para cá para o Família da Nação para a gente comemorar essa classificação para a semifinal. Um grande abraço a todos, vamos com tudo, rumo à glória eterna. Saudações rubro-negras.